Esse é o podcast Menche, o lado bom da vida. Um conteúdo sobre estilo de vida e experiências que vão te inspirar. Siga, veja esse e outros conteúdos nas nossas redes, no YouTube, Instagram e também no Spotify. Sejam muito bem-vindos ao podcast Menche, aqui diretamente da Mansão Noronha, by Menche. E agora meu bate-papo é com Fabi De Sanctis, ela que é diretora da Dolphin Villa Hotel. Sim. Uma mulher casada, que tem 2 filhos, empreendedora e que está com a família, né, a tradição da sua família, na ilha desde 1982. Sim. É isso, Fabi? É isso. Conta um pouco dessa história, né? Como é que surgiu a Dolphin Villa Hotel? Eu sei que antes de ser Dolphin já eram outros empreendimentos, né? Mas Sim. Como é que a sua família, a partir do seu pai, teve essa ideia de ali em Fernando de Noronha explorar aquela ilha? Um pouco loucura também, né? É, né? Eu era muito pequena, eu era uma criança. Meu pai tinha outros empreendimentos de turismo já. Meu pai trabalha com turismo desde que eu me entendo por gente. E um dos sócios do meu pai falou, tem um convite para a gente ir aí num lugar, numa ilha, que na época não pertencia a Pernambuco, pertencia ao Distrito Federal. Era um distrito federal. Certo. E aí, vamos lá, vamos ver o que é isso e tal. E meu pai veio e chegou aqui e não tinha nada. Eu acho que a maioria das pessoas teria corrido, né? Porque não tinha nada de verdade. Tinha um hotel que tinha sido alojamento do Exército Americano e com certeza a maioria das pessoas tinham corrido, porque não tinha como fornecer nada, trazer nada. Não era tinha... literalmente mato, né? Como a gente fala, eu cheguei ali, era só mato, né? Era só mato. Não tinha barco de fornecimento. Esse hotel de trânsito, né, americano, né? Isso. Porque o Brasil, por Segunda Guerra Mundial, né? A gente falando, sei lá, 1940, né? Ou antes disso, né? O Brasil participou da Tríplice Aliança, sim, né? E aí teve a base americana tanto em Natal, né? Tinha uma base americana tanto em Natal, né? Que era ponto, como também teve aqui em Noronha. Isso, daqueles igluzinhos assim. Sim, tipo, daqueles igluzinhos de campana, né? Isso. Ele veio cuidar disso, ele. Então, ele veio com uma visão de exploração turística, claro, porque ele fazia parte do turismo, foi por isso que ele foi convidado. Mas quando ele chegou aqui, ele viu que não existia avião, não tinha voo comercial, não tinha barco de carga, não tinha nenhum transporte turístico. Você chegava na ilha só de barco? Eu acho que o movimento natural seria a pessoa correr daqui. Ao contrário disso, ele apaixonou. Ele viu a oportunidade. Meu pai chama Luiz Falcão, ele tem 73 anos só. Ele era muito novo. Eu acho que eu não teria a coragem que ele teve de encarar ele e a minha mãe, né? Os dois muito novos, eles casaram novos, já tinham tiveram a gente cedo. Eu não sei como eles disseram assim, vamos abraçar. E abraçaram. Arrendaram um hotel junto com um antigo sócio e tiveram que fretar o avião. Então, fretaram o Transbrasil. Mas eles vieram primeiro. Morar aqui já nessa mudança? Basicamente, né? Porque, você imagina aqui, né? Criar tudo isso aqui sem estar aqui grande parte do tempo, né? Fretaram um voo por semana, a princípio Transbrasil, e depois virou um fretamento VASP. Caramba, semanal. Transbrasil e VASP. E aí, eles tinham que lotar esse avião, né? Como lotar esse avião? Ninguém sabia o que era Fernando de Noronha, aonde ficava Fernando de Noronha. E além de fretar, né, assim, pegar esse avião e lotar ele, né, fazer esse avião fretado uma vez por semana, as pessoas vinham pro hotel dele. Sim, só tinha. Só tinha ele, trazia pra cá. Então ele pegou aquele hotel lá, ele deu uma reformada. E qual era a ideia da ilha naquela época, né? Trilha, passear no mar. Exatamente. Então o que foi feito foi uma estrutura de mandar um transporte para caber essas pessoas para poder fazer um ilha tour, que a gente sempre chamou de ilha tour, porque era um tour na ilha, um barco para fazer um passeio de barco para ver os golfinhos. Você imagina que na ilha não existia comércio, bem dizer, então a gente teve que contratar essas pessoas basicamente daqui. A gente deu um suporte muito à comunidade local para poder trabalhar em cozinha, em camareira. A gente teve que ter um treinamento. Então já tinha pessoas que moravam aqui? Basicamente eram pessoas que moravam aqui, vinham algumas pessoas de fora, mas muitas pessoas moravam aqui. Então muitas pessoas da ilha ainda hoje trabalharam com meu pai e minha mãe.
E morava aqui, viviam de quê? Você sabe Veja, pesca, Noronha, né? se você for pegar a história de Fernando de Noronha, Fernando de Noronha foi em duas coisas. Noronha foi base aérea, Certo. né? Base Aérea militar. militar, e Noronha foi presídio. Sim. Então as pessoas tinham dois backgrounds, vamos dizer, né? Ou a pessoa tinha vindo de algum familiar que tinha sido preso e foi ficando, ou tinha sido parente de militares, mas as pessoas ficavam aqui, nasciam aqui, tinham que arrumar alguma coisa para fazer. Do bonzinho do malzinho, né? Era do militar. Era, tipo, enfim, Entendi. Filhos e netos que não tem nada a ver com os que os avós fizeram, mas adaptaram a terra e ficaram. E essas pessoas trabalharam com meu pai há muito tempo. Então, assim, a gente deve muito à população local, porque a população local tem ainda hoje, faz parte da nossa história. E veio muita gente de fora. Então, essas pessoas que vieram de fora, junto com esse pessoal daqui, que a gente veio ter treinamento, a gente começou a trazer, meu pai, né? Eu era só uma criança. Meu pai e minha mãe começaram a trazer a mídia. Então, primeiro veio o Globo Repórter, aí gostou muito, veio de novo, aí veio fazer mergulho, aí veio fazer Fantástico. Tivemos 40 minutos de Fantástico, você imagina quanto custava isso? Por quê? Era um lugar inóspito no Brasil, ninguém conhecia, e era uma beleza surreal, tipo uma coisa muito que as pessoas achavam que só existia no exterior. E esse boom veio muitas revistas, revista Manchete, revista Playboy, revista... Enfim, as revistas da época toda, Veja. Aí essas divulgações ajudavam no fretamento, porque você imagina que tinha um fretamento, mas que as pessoas não sabiam que era Noronha. Então, foi feito e pelo passado... Você vinha para cá também enquanto criança? Você tem essas memórias suas? Claro, muitas. Eu tenho fotos, inclusive, que eu posso mandar. Massa. Meu Deus, fotos assim, que parece que a gente está na Ilha de Lost. Quando essas pessoas começaram a enxergar Fernando de Noronha como um destino turístico, já tinha que estar rodando isso, entende? Então, assim, tinha que já ter, todo um aparato turístico preparado para que quando essas pessoas chegassem, elas fossem atendidas em alimentação, porque, entenda, não tinha restaurante. Então, era café da manhã, almoço, chá da tarde e janta, todos os dias, para 110 pessoas, né, que vinham no avião. É no mesmo local, né? E a pessoa não tinha como decidir ir embora. Porque o avião só vinha uma vez por semana. Café da manhã, não, então, a pessoa não tinha como ir embora, porque os voos eram aos sábados. Então, espero o próximo sábado para poder voltar. Quando a pessoa queria ir embora, tinha um tio da minha mãe, tio Argos. Tio Argos dizia, não tem problema, a senhora quer ir embora? Amanhã eu vou chamar um avião para vir buscar a senhora, não tem problema nenhum. Antes eu vou fazer um passeio de barco. Aí depois a senhora decide, a senhora quer ir embora. Já ia entertendo para a pessoa existia o passeio de barco e a pessoa nunca queria ir embora. Então você imagina que era uma logística de alimentação, era uma logística de pessoas, era uma logística de tudo que a ilha não tinha para fornecer. Não existia nada, não existia carro de turismo, não existia nenhuma empresa que prestasse serviço. O nosso serviço tinha que ser, do primeiro ao último serviço tinha que ser nosso. Meu pai criou, na época, uma coisa... Eu não sei se ele teve a inspiração de algum filme, de algum hotel lá para o lado do Havaí, que é para as pessoas não andarem com carteira. Então, as pessoas chegavam no hotel e compravam colar de continhas de bolinha que encaixavam uma na outra e faziam um colar. E cada cor da bolinha era um valor. Então, a pessoa comprava, vamos supor que hoje comprava R$300 ou R$500 ou R$1.000 de colar, e a pessoa, tudo que a pessoa comprava, porque tinha a logística não só de levar a pessoa para a praia, mas tinha a logística de levar bebida, o lanche, um farnel, uma camiseta que fosse vender, tudo que fosse vender, era tudo comercializado em bolinha. E bolinha era usada na ilha inteira. Até pelos militares. Porque bolinha era dinheiro. Era moeda da ilha. Para ninguém. Não tinha cartão de crédito, débito. A pessoa era dinheiro ou nada. Não tinha caixa eletrônico. Então, você imagina, tinha que ser feito alguma coisa, a pessoa já chegava aqui com o colarzinho comprado. Então, foi um
trabalho mesmo Sempre assim muito visionário de... teu pai, né? Oi? Sempre muito visionário. Visionário. Papai sempre foi visionário. Impressionante, né? Papai fez a primeira agência de viagem por telefone antes de você pensar em internet na vida. Tinha o Dolphin Card, que a pessoa ligava, comprava uma passagem só por telefone, que era impossível na época que foi. Eu não vou me lembrar o ano exatamente, mas era tipo coisa de 1989, 90, uma coisa desse. Então, meu pai sempre foi visionário. As ideias do meu pai sempre foram muito para frente do tempo dele. E minha mãe, formada psicóloga, largou tudo para se dedicar fazer ao projeto. Com os projetos dele. Isso então, aí. assim, sem os dois não existiria E aí nada mesmo. Você já falou, você tem irmãos também, né? Eu tenho um irmão. Então, vocês começam a frequentar a ilha. A gente começa a frequentar a ilha de pequeno, de criança. Mas você continua estudando lá na... Estudando. A gente não tinha estrutura de escola. Vocês moravam onde no continente? Então, sempre morei, assim, morar mesmo. Nossa moradia mesmo era no continente. Mas em qual cidade? Recife. Recife, tá. E morava especificamente na Praia de Piedade. Mas todo sábado a gente vinha, porque eu tinha que vir. Porque, às vezes, minha mãe não tinha que ficar com a gente no sábado. Então, a gente vinha e voltava. Você imagina, a gente vinha fazer o voo da madrugada. Porque saía de lá às 5 horas da manhã, vinha até aqui, deixava o povo voltar. Para poder, segunda-feira, ir para o colégio, né? Porque senão a gente faltava muita aula. Mas eu faltei muita aula. Acabei que faltava muita aula, porque minhas férias sempre foram alongadas, porque eram todas aqui, né? Essa logística, inicialmente, você vinha no sábado de manhã e voltava sábado à tarde, né? Eu vinha e voltava no mesmo voo. Tinha que ir e voltar no mesmo voo. Não tinha muita escolha. Mas o voo demorava um tempo aqui? Ou não? Morava na época das férias. O voo demorava um tempo aqui? Demorava algumas horas a então poder desembarcar e embarcar. Exatamente. E tchau. O aeroporto parecia uma rodoviária de interior. Deus, eu me lembro de tantos os banquinhos de madeira, assim, tudo. Eu me lembro muito, minha memória é muito... Aí, em férias você passava mais tempo, né? Férias era sempre alongado. Eu saía antes, voltava depois, sempre era aquela coisa, porque meu pai e minha mãe tinham que dedicar tempo aqui, a gente tinha que ficar. Então era sempre isso. Eu sempre contei muito com o pessoal da ilha, que muitas vezes tomava conta de mim. Tinha um pescador que fornecia peixe, tomava conta da gente, ia pra praia, estava para pescar. Então, eu vivi uma infância... Bem, que eu gostaria muito que meus filhos tivessem vivido mais, a gente não consegue fazer isso, mas eu vivi uma infância na natureza. Perfeito. De pé no chão, pescando, mergulhando, aprendi a mergulhar. Dando um salto um pouco na cronologia do tempo, você termina os estudos, se forma... E como é que você decide? Em que momento você entra? Então, né? Antes mesmo de me formar, eu comecei a trabalhar. Como eu te falei, meu pai não tinha só aqui, a gente tinha muitas agências de viagem também, e operadoras e tal. Tinha a agência Dolphin, muita gente conhece aí, os 30 a mais, talvez 40 mais. Até um reforço aqui, na época do hotel do seu pai, não era Dolphin o nome, né? Não, o primeiro hotel chamava Hotel Esmeralda. Hotel Esmeralda. E aí, nesse ínterim aí, tiveram algumas licitações que papai participou e ganhou a licitação do terreno onde hoje é o Dolphin. E na época que a gente fez o Dolphin, o Dolphin inaugurou mais ou menos, como ele não, mas onde ele está, ele inaugurou em 2000. 99 para 2000. E aí já era como Dolphin Hotel. Era muito diferente. Entre meu pai chegar no Hotel Esmeralda em 82, 88 o Fernando de Noronha deixou de ser um distrito federal e passou a ser o distrito estadual. Então, o estado pediu de volta o hotel. Então, a gente já não tinha mais o Hotel Esmeralda. Então, o Hotel Esmeralda não foi mais nosso depois de 88. E de 88 a gente já tinha um terreno. A gente não podia reformar, mas a gente tinha um terreno. Quando a gente teve a autorização para reformar, foi ali em 98, 10 anos depois, a gente começou a fazer o Dolphin. Então, o Dolphin é de 99 e levou o nome já das outras empresas que a gente tinha lá, que era Dolphin Turismo, Dolphin Operadora, Dolphin Consolidadora e por aí vai. Virou Dolphin. E aí, que momento você entra na operação? Né? Com 15 anos, eu já me aventurava a emitir bilhete. Então, eu emitia muito bilhete na mão, ia lá, atendia telefone, fazia venda. Fiz meu curso, fiz marketing e nunca que eu trabalhei em outro lugar. Eu nunca consegui pensar em outra coisa que não fosse Noronha. Era a única coisa que eu fui ensinada, criada para amar e para saber vender. Eu não sei fazer outra coisa da vida que não seja fazer
marketing. Você faz porque eu tenho outras empresas, mas de passagem, e você gosta muito do que faz, né? Eu gosto do que eu faço. É notório. E eu ensino meus filhos que eu não trabalho porque, tadinha de mim, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho porque eu gosto de trabalhar. E vocês aprendam a gostar de trabalhar. Porque se a gente vivesse só pra gente curtir nos finais de semana e a gente não curtir o nosso trabalho, que vida que a gente vai ter? Pois é. Então, você tem que gostar do que você faz. Gostar do que faz. As pessoas glamorizam o meu trabalho porque é Noronha, porque eu recebo famosos, elas sempre enxergam porque o palco, eu vivo né? em eventos. As pessoas enxergam o que você quer, é o palco. Você não sabe que a gente vê obra, a gente tem problema de funcionário, a gente tem um turnover. A gente tem um turnover de funcionário, a gente tem problema de várias coisas. Mas quando você gosta do que você faz, você acorda com disposição para trabalhar. Resolver, para trabalhar. Já tive um burnout? Já tive um burnout. Você tem burnout amando o que você faz. E eu descobri isso porque um psiquiatra amigo meu falou assim: quem não ama o que faz não tem burnout. Porque a pessoa não vai dedicar 100% do seu tempo. Então, assim, eu tenho que me controlar para eu não trabalhar toda hora. Encontrei um puta parceiro de vida, porque o meu marido, abraçou minha causa, ele sabe que eu gosto de trabalhar, ele entende que eu gosto de trabalhar, é meu porto seguro, eu não conseguiria fazer tudo que eu faço sem ele, porque... É bacana você citar isso, porque o Fábio, que eu também conheço, né, ele tinha outros negócios, até lá na capital, em Recife, né, e ele... O Fábio é de São Paulo, naturalmente. São Paulo, ele é paulistano, ele já mudou pra lá pra trabalhar com curso no Mudança, exterior. né? Já fez alguns negócios e hoje ele tá tocando também, né? Toca um braço de vocês. Uma empresa da gente, que é um braço que chama Noronha Prime, que é uma empresa basicamente de experiência. É uma empresa que traz uma experiência nova. É um evento pequeno, é um casamento, é um sunset, é um passeio de barco exclusivo, um sushi man no barco. São coisas realmente... Sem preocupação. Sem preocupação. É uma experiência completa. Exatamente. Isso é muito bom. Eu vi o nicho com isso há um tempo atrás. Eu tenho um Instagram que chama Noronha Lovers. E eu fazia, organicamente, esses passeios. E as pessoas queriam... Não, eu quero fazer a mesma coisa. Bem, para fazer a mesma coisa, eu comecei, olha, a gente tá perdendo, porque, vamos entrar nisso aí, porque não tem nem quem organize quando a gente começou. Hoje em dia deve ter aí uma dúzia de empresa que faz alguma coisa parecida. Ainda chegar no momento atual. Mas o Fábio, hoje com você, também tá lá na Dolphin, né, no grupo Dolphin, no modo geral. Isso. E como é que é a questão da educação dos filhos? Seu mais velho hoje está com 19 anos, não é isso? 19. Então, a Dolphin, onde está hoje, está aí com 24, 25 anos, 99, 2000, né? Isso. Foi a inauguração. Poxa, praticamente a próxima idade dele, né? Isso. O seu mais velho. O mais velho com 19, o mais novo com 15. Como é que foi se dedicar também à educação dos filhos, né? Está na ilha, coisa volta louca. No continente, ilha. É amor. E eu conto muito com o Fábio, porque eu viajo para promover o hotel. E eu viajo o ano inteiro. Você participa também de feiras, de eventos? Isso. Você vai até outras Vamos agências? supor que eu fico 15 dias em Recife, normalmente, e 15 dias, de 10 a 15 dias por mês eu estou fora. Então, isso já faz muito tempo já. Então, se eu não tiver o apoio do Fábio, que está mais lá, né? A gente, como coração de mãe, eu não ia... Né? Tem uma hora que você ama o que você faz, mas você ama os seus filhos. E assim, eu fico tranquila por causa disso. O mais velho já trabalha comigo. Já entrou também. Já entrou, já trabalha comigo. Já é a terceira geração já, né? Já é a terceira geração. Que bacana isso. Meu mais novo, não quero, né? Porque, afinal de contas, é o tempo dele realmente só estudar. O meu mais velho já faz faculdade, então... o tempo que ele tem, eu comecei cedo também, ele já começou mais tarde do que isso. Meu filho, é o seguinte, a gente aprende a trabalhar trabalhando. Eu sempre achei isso. Não adianta você dar muito ócio, né? A não ser que você quer fazer esporte a tarde inteira ou línguas o tempo inteiro, não tem problema nenhum. O banco, você fica fazendo línguas, esporte, tudo. Mas eu acho que faz parte da dignidade, do treinamento, do que é ser um adulto. E entender também se eles querem tocar. Eu nunca fui obrigada a tocar nada do meu pai. Meu pai e minha mãe nunca me obrigaram a assumir. Partiu de mim. E meu irmão também não.
Meu irmão é formado em outro negócio, meu irmão trabalhou para outras empresas. E a gente acabou, todo mundo junto. Quer dizer, a gente está aqui porque a gente quer, foi uma escolha. Eu preciso entender que é uma escolha dele ficar comigo ou não também. E se não for, também está tudo bem. Porque a gente precisa estar com o coração onde não está o seu coração, não vai prosperar. Não vai funcionar. Não vai. Então, assim, é isso que você quer. E eu deixo ele muito livre. E também não quero cobrar uma resposta dele muito rápida, porque ele não pode me dar uma resposta rápida. Mas no tempo dele... Claro, cada um no seu tempo, né? Maratonas são individuais. Hoje a ilha já é totalmente outra, né? Outra. A ilha, o arquipélago, todo mundo já conhece, todo mundo já sabe falar, já ouviu, deseja vir conhecer. É destino de grandes réveillões, né? O Réveillon Noronha, fortíssimo. De pós-Réveillon também, porque agora até o dia 10 de janeiro a gente tá uma coisa assim. Caramba, já sai me dando depois no carnaval. É porque foram pipocando outros Réveillons no Brasil, e aí começou a dizer assim, aí eu vou sair do Réveillon tal e vou para Noronha. Então Noronha tem um pico do Réveillon e tem um pico também do pós-Réveillon. Legal, isso é um after, né? Graças. E aí como é que você enxerga hoje a ilha, né? Com toda a estrutura que tem hoje, bares, restaurantes, vários hotéis, várias pousadas também, vários passeios, várias empresas fornecendo serviços também de qualidade para os turistas. Acho que todo mundo, quando pensa, né, em conjunto, todos os empresários e a sociedade noronhense, em servir bem o turista, isso engrandece muito a ilha e todo mudo ganha, né? Eu acho assim, como é que você enxerga hoje? Como é que tá? Não é porque que a gente começou sozinho que a gente sempre achou que a gente fosse ficar sozinho. E a gente não ia dar conta de tudo sozinho. Graças a Deus vieram boas empresas, graças a Deus vieram empresas corretas, idôneas, outras pousadas muito boas, né? A gente tem hoje uma gama de pousadas boas em faixas de preço muito diferentes. Eu sou vice-presidente de uma associação, que é a Associação de Pousadas de Fernando de Noronha, que preza por isso aí, pela qualidade, pela sustentabilidade, pela excelência do atendimento. São restaurantes que são... Hoje, gastronomia é a segunda motivo que faz as pessoas viajarem. Então, eu já comentei sobre isso. Se você passar uma semana em Noronha, você pode almoçar, tomar café, almoçar e jantar em lugares diferentes a semana toda. Sim. Sem repetir. Sim. Então, assim, hoje a gente tem como entregar para um turista, não é Caribe. E eu acho que as pessoas, às vezes, se decepcionam. Os turistas que se decepcionam com Noronha, o problema é que as pessoas acham que está indo para uma ilha do Caribe, que vai ficar numa espreguiçadeira na beira da praia, estalar o dedo e vai vir um garçom e vai trazer um drink. Noronha é um turismo roots ainda. Noronha ainda manteve as raízes. Não é o nosso pensamento, e eu acho que não meu e não de ninguém daqui, sair disso, tá? A gente continua sendo um turismo de natureza bruto, é uma natureza bruta, é onde uma pessoa vem se reconectar, é onde é uma energia diferente. Eu não tenho como explicar, e não adianta eu ficar jogando essas palavras, porque a pessoa tem que viver para saber. É uma experiência... Já é um convite, né, pessoal? É uma experiência espiritual, eu diria assim, para não entrar muito na área espiritual, mas é uma experiência também espiritual, de dizer assim, Noronha é uma reconexão. E na hora que a gente começa também a tirar muita característica e descaracteriza o que é Noronha, complica. Mas a gente está conseguindo entregar boas pousadas, bons alojamentos, bons restaurantes, boas experiências e manter uma raiz. Isso aí. Sabe? Eu acho que a gente tem que lutar mais, cada vez mais, a sustentabilidade, para um SG bom, para dar qualidade de vida para os nossos funcionários que moram dentro da nossa pousada. Porque o Dolphin, por exemplo, hoje não é o Dolphin com 32 quartos. Eu tenho um Dolphin com 32 quartos, mas eu tenho 60 funcionários.
que dormem dentro do Dolphin, que comem dentro do Dolphin. Eu tenho um refeitório. Então, eles também são meus clientes internos. É o que a gente falou, é a logística dos bastidores, gente, né? é gerenciamento, é gente, é felicidade. Porque não adianta você achar que ninguém vai trabalhar bem e vai atender bem o teu hóspede se a pessoa não estiver bem. Você como líder, se você trata bem, né, esse liderado, ele vai tratar bem o consumidor final, que é o nosso turista. Isso. Né? Então, a gente tem que, sabe assim, ter aquela coisa, uma sustentabilidade, o cuidado com a natureza, tentar usar um sabão que passa menos resíduo, tentar conscientizar que gaste menos água, porque a gente não tem um recurso natural da água aqui, ou é água da chuva ou é água do mar, é dessalinizada, gente. O açude da gente aqui tem água 2 meses por ano, 3 meses. Então, assim, é uma conscientização do que a gente deveria ser em qualquer lugar, mas a gente não é. E as pessoas às vezes, mas eu venho pago tão caro e... Mas, gente, não é. É o que tem que ser. Né? O cara é barato. É muita taxa. Tem, né? Noronha só tem uma taxa de preservação diária. Mas você já parou para pensar por que existe essa taxa? Para onde vai o lixo que a gente produz? O que você produz todo dia, para onde vai? Eu tenho que mandar a ilha tem que mandar de volta para o continente. Você imagina o custo, a nossa logística, o iogurte que você toma no café da manhã da pousada e a garrafinha que você usou vai voltar para o continente. Essa logística é caríssima. Então, assim, ou a gente tem como subsidiar isso, ou então isso não vai ser o que é. Daqui a pouco isso está um lugar normal, comum. É por isso que é importante a divisão, né? A taxa. Exatamente. Isso, né? A outra taxa, eu vou falar, a taxa, não é taxa, é um ingresso ao Parque Nacional, que pela lei é um parque nacional marinho e que qualquer outro parque nacional mundial tem. Se você for para Yellowstone, você vai pagar uma taxa. Se você for para Cataratas do Iguaçu, você vai pagar uma taxa. Então, assim, isso, é um parque. Perfeito. Existe uma gestão. Não está entregue lá. Você não paga para não ter nenhum tipo de serviço. Tem uma segurança. Exato. Então, ambiental. Assim, tem que ter uma conscientização geral. E o turista que está bem, assim, que a gente recebe de braços abertos, é o turista que está aberto a isso, aberto a ver Noronha, a saber o que é Noronha, a tentar também ter viver essa conscientização, né? A conscientização de manter Noronha. Ô, Fabi, como é que é a tua rotina no dia a dia aí? Mãe, empresária, esposa. Louca. Quanto tempo você sai da ilha, fica na ilha? Veja, normalmente eu venho para a ilha uma vez por mês. Normalmente, é o meu normal. Uma vez por mês eu passo de segunda a sexta. Passa uma semana aqui. Eu tenho um acerto familiar. Uma semana eu tenho um acerto familiar de estar em casa sábados e domingos. Então, eu normalmente viria numa segunda-feira, voltaria numa sexta-feira, passaria o final de semana em casa, passaria a outra semana. E a outra semana eu sempre vou ter que estar em algum lugar, porque eu faço parte de congresso, eu faço treinamentos sobre como vender Noronha, que a gente tem que ensinar o operador a vender Noronha. Perfeito. Ou agente de viagem a vender Noronha. Eu faço parte de feira, de congresso em outros países também, então a gente viaja muito. Então, normalmente eu fico de segunda a sexta aqui, uma semana em casa. Daí de segunda a sexta eu estou em algum outro lugar e daí outra semana em casa. Normalmente é isso. Aí, às vezes, as viagens para outros lugares não permitem que eu venha tanto para cá. E às vezes as minhas vindas para cá não permitem que eu vá em tantos lugares assim. E é aquela coisa, é o que eu digo para você, se não fosse a parceria mesmo, marido e mulher, para lidar com casa, com tudo, que Fábio trabalha, mas Fábio tem como ter um trabalho mais remoto, ele vem, mas ele não precisa vir na recorrência que eu venho, né? Facilita. Trabalho remoto. Mas acontece uma logística familiar do tipo, pessoal, estou fora já 2 semanas, e preciso ir para Noronha. Vão para lá me encontrar para a gente passar o final de semana juntos? Acontece. Férias. Os garotos gostam da ilha. Amam. Assim, isso é muito bom, né? Sabe que tem uma fasezinha que fica sem querer, né? Mas agora já estão os dois na fase de querer voltar de volta a vir. Aí o outro já... mas eu queria ter ido com você. Eu disse, mas você não pode perder a escola mais, meu bem. Porque a gente viajou já, a gente tirou férias de família, que eu não fazia isso, já fazia 1 ano e meio. Agora tirou férias de família. Não tem como você dizer assim, essa semana eu não vou para a escola porque eu vou para Noronha. Não é bem assim. Tem que ter ordem. Mas se deixar, eles passam mês de janeiro aqui. Me fale visão de futuro. O que é que você enxerga aí para a ilha,
para Dolphin, para Fabi, para sua vida? Bem, nossos planejamentos. Lá atrás, quando a planta do Dolphin foi aprovada, a gente foi aprovado em 32 quartos, 34 quartos, um negócio desse. E a gente nunca teve sócio, né? 99% das pousadas da ilha são sócios de fora. Eu sou a Ilhéu. E até são sócios, às vezes, investidores conhecidos, famosos, né? Sim, atrair, às né? vezes sim. A pessoa tinha um empreendimento aqui, virava sócio de alguém que era de fora. E não é o caso de vocês, você falou, não, você é Ilhéu. A gente é o Ilhéu. A nossa família é o Ilhéu. E a gente nunca quis sócio. Então foi tudo devagar, no nosso tempo, no tempo do dinheiro que a gente podia fazer. Perfeito. Então foi muito isso. Então a gente ainda não conseguiu acabar aquela construção que começou lá em 2000. A gente está 24 anos reformando. Eu estou agora para entregar mais 5 quartos, graças a Deus. É a minha penúltima vila. Eu ainda tenho só mais uma vila para construir. Então, a visão do futuro é essa, é concluir o projeto essa inicial. É a penúltima. A gente vai reformar a área da piscina, a gente vai reformar o prédio principal. Então, assim, a gente tem muitos planos para poder atualizar também o Dolphin, porque quando ele começou foi há 24 anos atrás. Pousada nem era uma coisa legal, tá? Era uma coisa que não era legal. Pousada hoje em dia tem outro conceito, acomodação hoje é outro conceito, luxo hoje tem outro conceito. Perfeito. Luxo hoje não é mármore de Carrara e saltos bico fino, né? O luxo mudou muito. E eu acho que a tendência da entrega, do mundo da moda, do mundo da construção, do mundo da hotelaria, do mundo do restaurante, é cada vez o luxo se aproximar mais do natural. É um restaurante que você vai, quanto mais caro mais mais você come o peixe mais fresco, com elementos mais naturais. Orgânicos. Né? As acomodações cada vez mais com elementos naturais envolvidos, mais rústico, virou o rústico chique, aquela coisa de você botar o pé na areia, o pé na grama, e são esses detalhes que você não tem normalmente na sua vida, principalmente nosso cliente principal que vem do sul-sudeste. Que não estão mais acostumados com isso. Louca. Aquela vida frenética. Então, desacelerar. Isso é legal. Uma coisa muito forte para a gente é acolhimento, a simpatia, é a pessoa fazer se sentir em casa. Que, às vezes, não adianta você ter uma acomodação lindíssima, maravilhosa, mas fria. E a gente não gosta disso. Aí, às vezes, a gente brigou muito com o luxo, porque o luxo, às vezes, era muito impessoal. Aos pouquinhos está mudando, a gente sempre foi isso. Mas aí a gente fica tentando entregar uma coisa, uma acomodação de excelência, um serviço de excelência, uma alimentação, uma comida maravilhosa, mas que a gente tem calor. E, assim, o que eu vejo do futuro é isso. Mas a gente depende também do turista que vem, né? A gente depende do turista que vem manter Noronha como ela está. Não adianta só a nossa força. A gente tem que ter a força de quem vem. É isso aí, é um conjunto de ações, né? Conjunto, é isso. Fabi, a gente está chegando à nossa reta final. Estou adorando conversar com você, porque estou sabendo não só a história da Dolphin, né, uma dos hotéis pioneiros aqui da ilha. Né, seu pai é um grande visionário da ilha, um grande incentivador, divulgador. E é massa escutar essas histórias, porque hoje, quem conhece Noronha, quem vem para Noronha hoje, é tudo muito simples. Assim, tudo eu tenho aqui. É fácil, tudo tá bem farmácia, fácil, né? Alameda de serviços, restaurantes, bares, vários hotéis, várias pousadas, né? Então, poxa, até locação de carro, né? Não depende do taxista ou do bugre, eu posso alugar meu carro, enfim. Com ar-condicionado, 4x4, pegar uma lancha privativa, tudo, com sushi a bordo, você pode tudo. Isso. E aí, quando a gente olha assim, tá massa isso aqui hoje, mas olhar para trás é muito importante para valorizar a nossa história, né? Como que foi construído isso. Então, parabéns para você, para a sua família Falcão, né? Que é a família do seu pai, né? A família Falcão aí. Não, acho que não é à toa o nome, né? São falcões mesmo, né? Então, aí voando, não é à toa, verdade. Para poder fazer a Ilha Livre Noronha de fato acontecer. E aí, queria fazer 3 últimas perguntas para você. A primeira, como é que é a sua conexão com o grande Criador, com Deus? Você segue alguma religião, faz algum mantra, algum ritual? Como é que é seu dia a dia de conexão com o divino? Eu sou filha
do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou cristã acima de qualquer coisa. Tenho um raiz judia, mas sou cristã. Massa. Meu mantra é ele, e Excelente é ele isso. que é a minha consciência maior. Quando a minha falha, é a voz Recorre a ele, dele. Exatamente. Muito pela minha mãe. Minha mãe prega, minha mãe é pastora também. E é uma âncora para nossa família, sabe? Porque é um laço de fé mesmo. Minha mãe é a nossa âncora de fé. E aquela coisa que fez a gente ficar inabalável nos piores momentos que a gente já passou. os E altos nos e baixos, melhores né? momentos a gente não esquece. Que bom. Segunda pergunta, o jargão do nosso podcast é o lado bom da vida. E para você, Fabi, qual é o lado bom da vida? Cara, o lado bom da vida é você curtir todo dia como se fosse um sábado e domingo. Eu vou dizer uma coisa para você, porque se a gente vive uma semana, atura uma semana para viver sábado e domingo, a gente não fez nada. A gente tem que viver todo dia. Então tem que transformar todos os dias como se Todos fosse os sábado e dias domingo. no dia. Sabe por quê? Porque o extraordinário mora no ordinário. E Legal isso. como a vida é um sopro, você nunca sabe o tempo de Deus. Então aproveita Seu último o momento, dia pode ser uma né? segunda-feira. Você vai deixar ser só segunda-feira? Então você tem que viver seu dia. A gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei, você não sabe. Se você não viver com isso, a gente simplesmente adia as coisas. É como guarda-roupa melhor para sair para um lugar que você nunca vai sair, ou a toalha para visita, Sempre ou o espera a copo ocasião melhor especial, de né? cristal para Que não quando alguém acontece. for na sua casa. O bom é para ser vivido em Perfeito. todos os aspectos. Maravilha. E a última pergunta é que saber uma frase, citação, pensamento que lhe inspira e que você poderia compartilhar conosco. Que a única coisa que você paga, mas te deixa mais rico, é viajar. Eu amo. É mesmo. Eu amo, e o conhecimento, a conexão, o entendimento que você tem sobre as coisas da vida e sobre seu próprio negócio, tá? Eu aprendi já muita coisa em coisa que não tinha nada a ver comigo, vendo o negócio das outras pessoas, dos outros lugares. Porque viajar é assim, te deixa mais rico, somente. É isso aí. Já tem um convite para quem nos ouve e nos vê. Né? Viaje mais, invista mais em viagens. isso. O conhecimento vai ser extraordinário para você. E que nessas viagens, Noronha sejam destinos, né? Eu tenho certeza absoluta que ninguém vai se arrepender. E que nesse destino Noronha, você fica hospedado no Dolphin, né? Eu vou amar, Vá eu pro não vou Dolphin View mentir. Hotel. Fabi, obrigado. De Tá? nada, Rodrigo. Quem quiser seguir você nas redes sociais, o Dolphin, onde é que encontra os arroba de vocês? Meu @ Fabi de Sanctis. Meu nome é meio difícil, mas é SANCTIS. Dolphin é Dolphin Noronha. Eu tenho o Aqua Noronha, que é o meu restaurante, e o Noronha Prime. E o Noronha Lovers também, que Noronha é um Lovers também, perfil pronto. que eu fiz por amor a Noronha. Maravilha. Então, seguindo esses arrobas, você vai encontrar a isso aí. Fabi, vai encontrar as experiências que o Grupo Dolphin também está oferecendo para quem deseja vir para a ilha, usufruir da ilha e se conectar com a natureza de fato real, né? É isso. É isso. Obrigada, Fabi, obrigado, Rodrigo. viu? Fica Obrigada. com Deus, tá? A todos vocês também, fiquem todos com Deus e até nosso próximo episódio, diretamente daqui da Mansão Noronha by Mensch. Abraço. Você ouviu mais um podcast Mensch. Siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse conteúdo e fique ligado no próximo.